Olá, gente boa de todo o Brasil e de todo o mundo! Começa mais um programa Minha Família é Assim, todo domingo, 7 horas da noite, quando tem uma transmissão, né? Todo domingo, 7 horas da noite, nosso programa, e reprisa às sextas-feiras, às 3h30 da tarde. Já assistiu de tarde? E também reprisa em Portugal, para dar um beijo para Portugal, querido estado, país lindo, né? Portugal tão lindo, que nós amamos tanto, Nossa Senhora de Fátima, né? Nossa bela língua portuguesa. Estou eu aqui hoje, gente, como hoje é Dia das Mães, olha, isso aqui é uma raridade, sabia? Para o meu currículo, eu vesti rosa. Minha mãe chama Rosa, mas eu nunca vesti rosa, eu tinha alergia, me dava coceira. Mas depois que fui vô da Maitê, acabou tudo. Agora eu ia falar que soltei a franga para falar não isso. Pode, não. Na verdade. Eu ia falar isso, mas eu não falei, né? Ainda bem. Então agora eu rosei a minha vida. Estou usando cor de rosa. Não, a meia. Meia tá combinando. Olha aqui, eu vou mostrar a meia também, não. A meia também está combinando quem vê aqui, olha o estado. Olha só, um ovo frito e um vermelho. Tá combinando, gente? Tá legal, que tá? não. Então, minha irmã, hoje estou de rosa em homenagem às mães. Minha mãe chama Maria Rosa, minha sogra chama Maria Antônia, Márcia, tem a Miriam, Maitê. Ó, M na minha vida é cheio. Tudo bem? Tudo bem, e eu vim exatamente com a camiseta da Canção Nova para o Dia das Mães. Leia, por favor. Ser mãe é um dom divino. Bonito, é verdade? Né? Olha, esse mãe rosinho, muito bonito. Muito bonito. Né? Ser mãe é um dom divino. É um dom divino. É só Deus mesmo que dá força para as mães, viu? É, para os pais também. E para os pais também. Ó, o tema de hoje são nos momentos em que as portas se abrem, que as histórias acontecem. E é verdade, né? Você vai ver aqui porquê desse tema. Quando as portas se abrem, Deus pode fazer muita coisa na nossa vida e as coisas acontecem. Então, eu queria desejar um feliz Dia das Mães para você que está acompanhando, para minha mãe querida Maria Antônia, que eu amo do fundo do meu coração, para a dona Maria Rosa, que é minha sogra, que mora conosco, que é mãe também, né? E para todas as mães das nossas famílias, as mães de um filho, de 6 filhos, de 7 filhos, de 5 filhos, todas as mães. E as mães do coração também, que tem filhos do coração. E tem mãe também, meu bem, que não gerou filho no ventre, mas que são mães espirituais, Sim, não é? Opa! Mãe que cuida dos sacerdotes, cuida dos... que é celibatária, não tem mãe de filho. 24 filhos, eu também no programa 4 na filhos Páscoa. E 20 adotados, de papel Verdade. passado. Que coisa É mãe que não acaba mais. Mas a gente pode convidar para quem está em casa, mandar o seu testemunho, bem. Pelo e-mail, para vir poder participar do programa. É muito fácil, você escreve seu testemunho, né? E manda para minha.familia@cançãonova.com. E a gente vai ler, logicamente, vai ver e vai poder, quem sabe, trazer o seu testemunho aqui para o programa Minha Família é Assim. Frase do Padre Jonas. É muito importante conhecer a face de Deus Pai, para cultivarmos a fé em sua providência e aprendermos a viver dela. Olha aí, que maravilha, né? É a providência. Estamos hoje com a presença aqui do Rodrigo, da Vanessa. Tudo bem, dois? Tudo jóia. Não são só dois. Tudo bem, Rodrigo? Eu sou o Edson. Edson. Tudo bem, graças a Deus. Olha só. Edson e Vanessa Rodrigues. Vanessa Rodrigues. Isso mesmo, então, Edson. Edson e Vanessa. Vamos apresentar essa criançada que está aí. Começar por esse aqui do seu lado. Seu nome? Tomás. Quantos anos você tem, Tomás? Quantos anos? Nasci em 2016 e tenho 8 anos. 8? Solteiro ou casado? Solteiro. Solteiro. E esse? Eu sou Felipe José. Eu tenho 10 anos. 10. Bento. Tenho 4 anos. Nossa, mas fala mais forte. 4 anos. E seu nome? 4 anos. Seu nome? Bento. É o Bento. É o Bento. Maria Clara, eu tenho 12 anos. 12 anos. Esse aqui é o Bernardo, 2 anos. E você? Benjamin. Benjamin.
Benjamin, de 2 anos também. Bernardo e Benjamin, que Olha nomes só, lindos. que beleza, né, gente? E temos o Gabriele no céu também. Olha, que benção, né? Quantos anos vocês têm de casado, Vanessa? De casado, nós fizemos 15 anos em novembro e juntos há 18. Olha só, e vocês se conheceram onde? Como é que é um pouquinho da história de vocês, Edson? Conta pra gente. Bom, nós conhecemos numa paróquia que eu tocava, né? Eu participava de uma missa lá e acabamos nos conhecendo nessa paróquia, numa missa. Que ela foi também convidada, né, para participar. Eu conheci ele, tocava no Ministério de Música, né? E eu fui a convite de um amigo nosso que era intercessor lá, para fazer esse papel, né, de musicista também, de ministra de música no mesmo ministério que ele tocava. E ali nós cultivamos uma amizade, né? E dessa amizade veio o namoro. Ó, que legal. Você toca o quê, Edson? Teclado. Olha aí, tecladista, muito bem. E você, Vanessa, toca ou canta? Eu tento cantar. E você toca o quê? Eu toco teclado e flauta. Aí às vezes, quando meu pai não está em casa, aí eu que tenho que tocar o piano para os meus irmãos dormir. Só que quando meu pai está em casa, é ele que toca. Que bacana. Falar também, Ele todo quer mundo falar, isso. conta. Deixa... Eu toco flauta e eu tô toda quarta-feira, às vezes ou não, tô tendo aula de saxofone. Saxofone, e você está Muito. gostando? Sim. Muito legal, um instrumento muito bonito, né? Nossa. O nome do meu professor é Wilson. Aí manda um abraço, Wilson. falou pro Wilson, fala assim, oi Wilson, um abraço, professor. Agora, o seu lado tem mais sobrinhos? Vocês também têm mais sobrinhos? Nós temos do lado dele, né? Temos 3, o Matheus, a Alice, o Samuel, e do meu lado eu tenho o Daniel. Temos sobrinhos. E quando vai para cada avó, só a sua família já enche a casa. A gente tem que avisar antes, né? Ó, hoje a gente vai para aí. Separa a compra do mês, porque a galerinha come Nós bem. vamos dar um abraço para o Theo e para a André. Eles têm 6, 7. 7 filhos. Se encontrar, estão no céu, deve ter mais uns 7 no céu. Quando eles vão para a casa deles, tem que repartir, porque não cabe todo mundo na casa do vô, da avó. Os tios têm que adotar um pouco lá, né? Mas que legal. E antes de vocês se conhecerem, como é que era a vida de vocês? Era dentro da igreja, não era? Como é que era? Bom, eu nasci na zona sul de São Paulo, né? Um bairro chamado Americanópolis, periferia. E antes da igreja, eu tinha um grupo de pagode. Né, de pagode. A gente tinha meus primos, a gente morava no quintal. E a gente não tinha condições de comprar instrumentos, então a gente pegava os baldes da minha mãe, das tias, e ficava batendo, né, fazendo samba. E um certo dia, o meu padrinho ele trabalhava na escola de samba. Ali veio a gente tocando, né, legal, gostou, e disponibilizou instrumentos para a gente. E ali a gente começou a tocar melhor, montamos um grupinho, começamos a sair para tocar nos barzinhos, tudo errado. Né? E numa dessas aí, a gente tocando na rua, eu recebi um convite para tocar na igreja, né? Um rapaz passou e falou: você não gostaria de tocar na igreja? Nessa época aí eu já tocava teclado, né? Comecei tocando reco-reco, conhece? Não, sim. Nessa época eu tocava reco-reco, mano. Aí quando eu recebi o convite, eu já tocava teclado, né? A princípio ele chamou eu e o meu irmão, que era baixista também. E pelo convite a gente foi. Mas qual que foi a pergunta que eu fiz para o rapaz quando convidou a gente para tocar na igreja? Vai ter menininha lá? Que essa era a intenção, né? Totalmente... Ele falou, não, vamos lá. Então, começamos a tocar na paróquia, né? Graças a Deus tive um padre lá que me acolheu muito bem, porque eu fazia tudo errado. Às vezes tinha evento de pagode, eu saía no meio da missa, às vezes missa de libertação, desmontava o teclado e ia embora. E o padre, ao invés de me chamar a atenção, pelo contrário, ele me acolheu, trouxe para perto dele. E, aos poucos, eu fui... Qual o nome do padre? Padre Antônio. Manda um abraço para ele. Padre Antônio Vilberto. Obrigado, tem uma participação Beleza. imensa, viu? Esse é o pastor cheiro de ovelha, né? Que fala Francisco. Exatamente. E, através dele, foi o meu chamado para a igreja, né? E dali eu fui me afastando cada vez mais, né? E até conhecer minha esposa lá. E a Vanessa?
Eu vim de um contexto familiar, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Porém, minha mãe não ia na igreja, embora ela tenha sido educada dentro da igreja, né? Pela minha avó. Minha avó sempre fervorosa, né? Aquelas católicas ferrenha. Então, eu ia nos grupos de oração e na missa com a minha madrinha e a minha avó, né? Mas nunca com a minha mãe. Pelo contrário, a minha mãe era uma briga, principalmente quando estava na época da catequese, que ela gostava de ir para shopping, clube, essas coisas. E eu caminhava praticamente sozinha, assim, né? Para ir para a catequese e tal. Foi minha adolescência praticamente inteira assim, né? Até fazer a primeira comunhão, tudo certinho. E aí, depois disso, depois que eu recebi o sacramento, eu também me afastei, né? Comecei a ir para o ensino médio, faculdade, você acaba se esquecendo, assim, né? De Deus mesmo. Porém, a semente foi plantada, né? Nunca foi plantada por acaso, né? E aí, quando eu estava no último ano da faculdade, eu resolvi fazer o crisma, mas por cumprir preceitos, assim, né? Completar ali os primeiros sacramentos. Só que graças a Deus, eu tive catequistas muito bons, né? E conduziam a gente para outras vertentes além da catequese. E foi numa desses encontros, né? Eu participei de uma vigília que foi conduzida pelo pessoal do movimento da Renovação Carismática. Foi ali que eu tive meu primeiro encontro com Deus. Nessa época, eu era noiva de uma outra pessoa, namorava há quase 7 anos, já com casamento praticamente marcado, só que era um namoro completamente desregrado, bem mundano mesmo. Então, quando eu tive meu encontro, eu comecei a mudar, e isso começou a interferir automaticamente no meu noivado. Então, já não me cabia mais em determinadas coisas, em determinados lugares, né? E eu fui mudando, né? E até que eu participei de uma vigília com o padre Cleidmar Moreira, na Aliança de Misericórdia, na antiga Cristoteca. E nessa Cristoteca que eu participei, o padre Cleidmar, no momento da oração, ele conduzia falando que ali tinha muitas pessoas que estavam em relacionamentos, né? Namoros e noivados, e que nós tínhamos, sim, a pretensão de casar, né? Nós tínhamos a boa intenção, porém, nós não fizemos a pergunta-chave, se aquela era a pessoa que Deus tinha preparado para nós. E ali ele foi conduzindo um momento de oração, e eu fui entregando, né, o meu relacionamento, e pedindo para Deus, para que, se não fosse do agrado da vontade dele, para que ele virasse a minha vida de perna para o ar. E assim ele fez. Exatos 8 meses... a noivada acabou, fiquei solteira de novo. E aí, para mim, foi um momento, né, doloroso também. E foi um momento também que eu fui me aprofundando na fé. E, nesse meio tempo, né, depois de alguns meses, esse meu amigo me convidou a participar do Ministério de Música em outra paróquia. Eu participava na minha paróquia, né, na Cristo Rei, em Diadema. E a paróquia a qual conheci fica em Americanópolis mesmo, né? E aí... comecei a participar do ministério e foi onde se encontraram. ele conheceu a menininha do final da missa. Olha só. Então a menininha apareceu, né, Edson? Graças a Deus, né? No momento certo. Alguém para pôr juízo na cabeça dele, né? Gente, aqui, ó. Meu Deus do céu. Filma aí. Olha, Essa é a realidade. Essa é a realidade, A né? realidade aqui, ó. Penso que, né? O dia a dia. Né, Bento? E a verdade, meu o dia a Deus. dia. Quando vocês vão rezar, vocês falam, gente, agora silêncio que eu vou rezar agora. É assim? Aí tudo fica quieto. Como é que vocês rezam com essa animação toda? Como Com que essa animação mesmo, senão ninguém reza. No Se for esperar ficar quietinho, reza, não? Como é que não, pode deixar, ou deixar reza ele, só pode eu deixar. e ele Deixa ele. na cama, Pode ficar à vontade. ou quando vai rezar todo mundo junto, no começo eles até ficam, mas Cuidado. chega ali na metade do primeiro mistério, já está todo mundo bagunçando já. Ele quer dar uma palavrinha, diga. Meu Deus, vamos lá. Benjamin, O que o Benjamin vai falar? fala, eu sou Eu sou fofo. É isso aí. Gente, o dia a dia da família é assim, né? Tá rezando, né? Pega um pedaço de dente ali, busca, mexe cabelo, né? Aqui, por exemplo, essa bola aqui é de vidro. Essa bola aí aqui. não dá certo com Essa bola, criança, sabia? acho que hoje... Nossa, que pesado. Você viu o peso dessa bola? Olha aqui, não dá pra Olha chutar, só. não. Muito pesado essa bola. Olha. Então nós vamos resolver essa Então, situação aqui. o dia a dia da família é Ai, isso aqui, Jesus. ó. Olha lá, dá um tchau lá. Dá um tchau para todo mundo que está A acompanhando. gente volta já para o nosso próximo intervalo. Isso, até já, minha Deus gente. abençoe, gente. Até já, Olha, não sai daí não. É assim eu gosto do programa.
É assim mesmo, o dia a dia de uma família é desse jeito aqui. E Deus fala com a gente aqui, ó. Deus fala com a gente, não é mesmo? Aguenta. Vamos lá, voltamos já. Feliz Dia das Mães! Olha só, hoje o nosso programa está sendo totalmente dedicado às mães e tem uma mãe aqui muito legal. A Vanessa, mãe de 6 filhos, vocês estão percebendo, né, a dinâmica do programa que está bem dinâmico, uma dinâmica, um programa dinâmico e o tema é... a comadre dela também tem 24 filhos, né? Oh, No meu Deus, Deus, também? A Adriana e o Cleiton, um abraço para vocês da Missão Belém. Olha só, o tema são nos momentos em que as portas se abrem que as histórias acontecem. E eu quero falar para você que o Clube de Evangelização está fazendo no mês mariano, né? O clube preparou uma ação especial para você. E ao participar dessa ação, você receberá em sua casa um terço, olha só o terço de Nossa Senhora, lindo, lindo, viu? Olha o terço de Nossa Senhora, você receberá com Nossa Senhora Auxiliadora, acompanhado da oração Nossa Senhora Auxiliadora Protetora do Lar, que é essa oração que nós recitamos todo o final do programa Minha Família é Assim. Ele quer fazer parte, e você quer fazer parte dessa ação? É muito fácil. Você entra em contato conosco, com o Clube de Evangelização, pelo telefone 12 3186 2600 ou então pelo WhatsApp também, esse número é o WhatsApp, tá bom? Ou você acessa também clube.cançãonova.com e nesse mês você pode, se você não é sócio, sendo sócio você recebe, se você aumentar em R$5 também recebe, e se você mudar para o débito automático, você também recebe esse lindo presente. O legal é que a Cris, que é responsável pelo Clube da Evangelização, ela nem sabia, nem lembrava que a gente fazia essa oração no final do programa. Isso. Ela veio, lembra, ela veio no nosso programa? Então muitos pedem essa oração, você vai ter essa oração para você pôr no bolso, pôr na carteira, e você rezar conosco, a oração a gente faz no final do programa. Olha que coincidência, como dizia, nada é coincidência, tudo é de Deus. Providência, não é verdade? E a frase do Padre Jonas? Mais do que nunca, precisamos aprender a nos apoiar na providência de Deus e não no que o mundo nos oferece para nos garantir segurança. Então, quando vocês chegam, pessoas chegam numa festa, o pessoal olha, às vezes, chega no supermercado, ou dá para ir com eles todo o supermercado? Não dá, tem jeito, né? Não dá para ir. É difícil. É difícil. É difícil. Quando a gente sai, às vezes, quando leva todo mundo, é engraçado, né? Porque às vezes saíam do carro. Começa a contar, Começa a contar. E a pessoa fica só olhando. Aí sai 2, 3 pessoas. Começa a apontar, né? Porque é diferente, né? Um casal assim com 6 filhos, né? Mas dá para perceber o olhar das pessoas quando vê esse monte de criança. Isso mesmo. Como é que foi isso? Como é que a família reagiu quando veio o primeiro, veio o segundo, foi vindo as crianças? Como é que foi a reação? A primeira é sempre muito esperada, porque o meu irmão casou primeiro que eu, mas ele não teve filhos no primeiro momento, né? Teve depois. E dos irmãos dele, ele foi o primeiro a casar, embora ele seja o caçula. Então, aquele primeiro a gente sempre espera. Mas, né, apesar da gente ter se conhecido na igreja, apesar da nossa ali caminhada, nós não entendíamos a profundidade dos juramentos ali feitos no matrimônio, né? De acolher os filhos que o Senhor nos enviasse, né? E nossos planos, né, meu e dele, seria termos 2 filhos, né? Depois, o primeiro só viria depois de 3 anos de casado para a gente curtir, né? Esse era o nosso pensamento. E ali a gente fez isso, né? Quando estava próximo dos 3 anos, eu perdi a minha avó materna, essa que me levava para a igreja. E a minha ligação com ela era muito forte, né? Então, naquele momento, eu falei para ele, eu falei assim, acho que a gente está sendo egoísta, porque nós não estamos permitindo que as nossas mães, né, os nossos pais vivenciem esse amor que eu tive pela minha avó e minha avó por mim, né? Então, ali a gente decidiu termos a primeira, né? Que veio a Maria Clara. Maria Clara. E era o sonho da minha sogra, né? Ter uma menina, que ela teve 3 homens, a minha mãe teve um casal, mas ela teve... e a Maria Clara, pelo jeito, é aquela que é o apoio seu também. Meu braço ajuda. esquerdo, direito, muito. Todos eles ajudam bastante, mas ela, até por ser menina, né, acaba auxiliando um pouquinho mais. E
Daqui a pouco você fala, deixa a mãe terminar a história. E aí, quando a Maria completou 2 anos, né, os nossos planos, novamente, era de engravidar novamente, né? Só que antes da Maria completar esses 2 anos, nós participamos de uma novena que o padre fez pelas famílias, nas missas, né? E no dia dos filhos, ela tinha mais ou menos uns 8, 9 meses, o padre ia conduzindo ali uma oração, né? E nessa oração a gente colocou: Senhor, se é do teu agrado que nós tenhamos mais um filho, eis-nos daqui, né? E claramente Deus falava no meu coração: eu quero mais 2. Eu falava: peraí, Jesus, o senhor não está entendendo. Calma Vamos lá. reformular aqui, ó. Se o senhor quiser me dar mais um, eis-nos aqui. E ele claramente, novamente, reafirmou: eu quero mais 2. Então, ali no meu coração, eu já sabia que viria o terceiro, né? Aí veio... O Felipe veio depois, né? Quando a Maria fez 2 anos, eu engravidei dele. E aí, quando o Felipe fez 10 meses, eu engravidei do Tomás. Oh, Tomás. E ali a gente ficou meio desesperado, né, amor? Porque eu fiquei com medo de não dar conta, né? Porque a Maria tinha 3 anos, o Felipe tinha 10 meses, e como que eu vou dar conta de 2 bebês, praticamente, né? O Felipe era muito novinho, e aquele desespero, e querendo ou não, humanamente falando, e despesas, né? E fralda, e leite, e tudo mais. E meu marido, como sempre, né, me acalmando, que eu sou mais desesperada, ele é mais tranquilo. Ele: não, amor, Deus manda tudo certo na hora certa, né? Se Deus nos deu agora, esse era o tempo e vamos abraçar, né? Vamos pedir a ele a força necessária. E assim aconteceu, né? O Tomás nasceu cheio de saúde, graças a Deus, até hoje, muita saúde, né, filho? E assim a gente foi seguindo nossa vida. Nesse meio tempo, quando o Felipe tinha o segundo, né? O Felipe tinha 3 meses, nós entramos na Missão Belém também. Fizemos o retiro do Caná, né? Caminhamos ali por alguns meses, e quando eu estava prestes a ganhar o Tomás, nós assumimos a coordenação da equipe. Que a Missão Belém, na dinâmica dos grupos de evangelização, a gente multiplica, né? A gente não se divide. Então, quando uma equipe cresce demais, ela se multiplica, né? E nessa multiplicação nós assumimos o compromisso de coordenar essa equipe, essa fraternidade que a gente chama. Então juntou tudo, né? A maternidade, a coordenação, enfim. E nesse tempo também o Edson quer falar da loja? Pode falar. Pode falar. Nesse tempo eu tinha um pet shop, né? Na época, e era bem corrido, né? Eu trabalhava de segunda a sábado na época, então as crianças chegando, eu não estava tendo tempo, né, para curtir eles, para ensinar, né, ver crescer, né? A presença do pai presente, né? Não tinha essa presença minha. Então foi a época que eu decidi, né, largar o pet, né, para poder acompanhar, né, o crescimento deles. Mas largar o pet assim do nada, e que você vai fazer o quê, né? O pessoal começou a ser doido, vai largar o pet, né? Tá funcionando bem. Não, o principal está aqui em casa, que é a minha família e meus filhos, né? Então eu vou ver o que eu vou fazer. E saí do pet. Comecei a trabalhar no aplicativo, né? Dirigir Uber. E o engraçado é que numa das primeiras corridas eu já tive minha resposta, né? Da coração aflito. O primeiro passageiro que eu peguei era um rapazinho, um japonesinho. Devia ter uns 15 anos, mais ou menos 14, né? E geralmente os passageiros sentam no banco de trás, né? Ele já pegou e se sentou na frente, né? Aí, a primeira pergunta que ele fez para mim: você faz tempo que você trabalha com Uber? Eu falei: não, comecei hoje, né? Inclusive a minha primeira corrida, né? Pô, bacana. O que você fazia antes? Aí eu comecei a contar um pouco da história que você falou aqui para vocês. Falei: tinha um pet shop, né? Larguei por conta da família, para poder ficar mais perto dos filhos. Contei um pouco da minha história. Quando eu olhei para o lado assim, eu vi que ele estava com os olhos cheios de lágrimas, esse rapazinho. Falei: puxa, já falei alguma coisa aqui que não devia para ele, é um pensamento, né? Eu falei: tá tudo bem? Ele falou: não, tá. Ele falou: eu te admiro, né? Porque o que você está fazendo, eu não tive em casa. Eu tenho tudo em casa, mas eu não tenho a presença do meu pai, que é o principal. Meu Deus. Então, ali já foi a resposta que eu precisava, né? Eu estava fazendo o correto, né? Largando tudo para dar mais atenção para os meninos. Interessante isso, né? Olha só.
como fala a música, assim, há muitos filhos, quem mais, bem mais do que o palácio, gostaria de um abraço, carinho entre seus pais, né? Você partilhando a sua história, esse menino que tinha tudo, né? Financeiramente o pai quer dar às vezes como algo bom, mas não tinha A presença do presença pai, né? do pai, né? E como precisa da presença do pai, não é mesmo? E você fez faculdade de quê? Eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Trabalho em UTI infantil também. Você trabalha ainda? Mais crianças. Aí você trabalha Trabalho. hoje? É que a minha escala ela é ótima. Eu trabalho um dia e folgo 2. Então eu Certo. consigo... E a maior parte eu trabalhei à noite, né? Eu vim Aham. trabalhar de dia agora, depois dos gêmeos, porque não tá dando E conta. como é que é a não. rede de apoio para você ir trabalhar? Como é que é o esquema? Quando eu tô trabalhando, quem fica com eles é minha comadre. Um beijo ali, Como ela chama? Lisandra. Essa é uma comadre de verdade. Essa é. A Porque madrinha do o verdade. padrinho, gente, aquele padrinho para dar bala, para dar carne de dente, não. Eu fico esperando um padrinho. Olha, às vezes eu vou fazer um batizado, o padrinho ele não Aparece. consegue vir. Se ele não consegue vir nem para o batizado, como é que ele vai acompanhar a criança? Pensa bem nisso. Madrinha para essas coisas. Verdade. Essa madrinha é de verdade mesmo? Essa é de verdade. Graças a Deus, nós temos a graça de termos padrinhos bem presentes. Quem são os padrinhos? De todos? Da Maria Clara são meu irmão e minha cunhada. Aham. Do Felipe, o irmão dele com a minha outra cunhada. A dele, o outro irmão com a cunhada. A do Bento é a Stephanie e o Alan, que são amigos nossos também de caminhada. Junto com o Cleito e a Adriana, que vieram aqui também. A do Benjamin é o Cristiano e a Patrícia, de batismo e consagração, a Renata Edgar. Não, porque, gente, é muita gente. Você tem uma memória fantástica. Parabéns. Muito viu? obrigada. E a do Bernardo é a Lisandra, que é quem fica com eles quando eu estou trabalhando, junto com o Alessandro. E de consagração, a Serla e o Edivaldo. Ai, São os que amigos da benção. Missão Belém também. Que E legal. a sua gravidez, todas foram tranquilas, todas foram fáceis, porque sempre uma atrás da outra, né, Isso. Vanessa? Nenhum parto meu foi normal. Foram todos cesarianas. Olha. Que era uma das coisas que complica um pouco a nossa possibilidade de termos muitos, né? Porque Gente, mas 6 também. Vamos lá. de termos mais, né? É. Vamos dizer assim. Voltando ali no Tomás, né? Eu levei uma bronca da médica, inclusive, já que a gente entrou nessa questão do parto, porque como eles foram todos cesarianas, porque dava o tempo de nascer e não nascia, eu tinha que tirar, né? Então, o Tomás automaticamente foi para cesárea. E eles falam que não pode ter mais de 3 cesarianas, né? Por risco de ruptura Meu Deus, uterina. teve quantos? Oi? Sei. Eu tenho 5 cesáreas. 5 cesáreas. Porque os Porque dois uma foi são gemelar. gêmeos, né? Isso. E aí, quando ela tirou o Tomás, ela falou assim, olha, retiro o que eu falei, né? O seu útero realmente é muito bom, você pode ter outro, só que pelo menos deu tempo de 2 anos, porque de um para o outro deu um ano e meio, né? Só. E assim nós fizemos, né? Então, a gente faz, né, o espaçamento pelo método Billings, né? E por essa razão, né? Por a questão médica mesmo. Saúde, né? Isso. E aí, depois de 2 anos que nós tivemos o Tomás, eu engravidei de novo. E essa foi a gestação que mais mudou a nossa vida, né? Eu diria. Foi onde ele já estava trabalhando de motorista de aplicativo, né? Assim, as coisas... Nunca faltou nada, graças a Deus, né? Mas a gente, como sempre, põe o nosso humano na frente, né? E o medo de não dar conta, o medo que ia ter que trocar o carro, porque já não cabia mais a gente. Como que a gente ia fazer com a escola, como que a gente ia fazer com tudo, né? Porque eles eram em muitos. E aí eu passei na médica, né? Ela me solicitou os exames e nós estávamos de viagem marcada, né? E aí eu falei, na volta, né, da viagem a gente faz os exames e tudo mais. Fomos viajar, voltamos, foi uma viagem muito boa. A gente teve tempo de conversar, de absorver melhor a questão da gestação. Quando nós voltamos, eu estava bem cansada e fui deitar, né? Quando eu acordei no meio da madrugada, eu estava com sangramento. E aí eu falei para ele, estou sangrando, eu estou com medo de estar perdendo o neném. E nós corremos para o hospital, fiz o ultrassom e outra preocupação era, né?
como que nós vamos fazer? Porque eu não tinha mais convênio médico nessa época. E eu trabalho em SUS, né? Então, eu sei que tem algumas, né, coisas que acontecem, né? Não só em SUS, né? Em outros hospitais também. Porém, por trabalhar em SUS, a gente acaba vendo mais coisas pela quantidade de pessoas, né? E a nossa preocupação era essa também. Como a gente vai fazer? Que hospital que eu vou ganhar? Não sei o quê. E aí, acabei realmente perdendo o bebê, né? Eu estava com o bebê dentro de mim, porém, não tinha mais batimentos. E, nesse momento, a médica falou, você quer fazer a curetagem? Eu falei, não, eu prefiro não fazer, né? E, depois desse tempo, eu comecei a expelir o bebê, e o sangramento aumentando. Eu passei 18 horas, para resumir, né? 18 horas com contrações, que até então eu nunca tinha sentido, porque eu não tive nenhum filho de parto normal. Perdi muito sangue. A única coisa que eu pedi a Deus era a graça do meu filho não descer no vaso, para que eu pudesse ter, ao menos, a dignidade de colocar ele, nem que fosse num vasinho, né? Mas que ele não saísse ali com qualquer coisa. E Deus me deu essa graça. Às exatas 3 horas da manhã, eu fui me limpar e ele veio no papel perfeitinho para a idade gestacional. Perdi com 8 semanas, bem no comecinho mesmo. E, depois disso, eu tive muito sangramento. Precisei me internar para fazer a curetagem, né? Já não tinha sangue mais. Cheguei quase morta mesmo no hospital, chocada. E, quando eu passei pelo procedimento, que eu voltei para o quarto, já tinha passado quase 24 horas, porque demorou bastante esse processo todo. Aí veio a cacetada, assim, né? Que eu falo. Que Deus me colocou ali numa nova experiência com Ele, né? Ele me dizia assim, coração, o que está te faltando? Por que você não confiou em mim? O que estava te faltando? Por que você colocou a sua confiança no seu convênio médico, no carro, naquilo que vocês poderiam dar? Mas tudo é meu. O seu filho também é meu, né? Coloca a sua confiança em mim. E ali eu que já estava me sentindo culpada, né? Se eu tinha feito alguma coisa errada, sei lá, viajado muito tempo, alguma coisa assim. Aquilo me marcou muito, porque eu falei, gente, eu não coloquei confiança em Deus, eu coloquei na nossa força humana, né? E aí eu vi o quanto eu era mentirosa, né? Mesmo estando à frente de uma fraternidade, falando que era aberta à vida, mas quando Deus nos chama a abertura à vida de fato, a gente treme, a gente fica com medo, né? E eu falava, gente, como eu sou hipócrita, como eu sou mentirosa, eu não sou aberta à vida coisa nenhuma, né? Deus me mandou a vida e eu duvidei, né? Porém, eu costumo falar, a gente deu o nome de Gabriele em homenagem ao Gabriele Amorfi, né? E eu falo que o Gabriele, a missão dele era ser mártir dos irmãos dele que viriam. Porque, se não fosse a gente ter perdido o Gabriele, eu não sei se a gente teria a cabeça e o entendimento que nós temos hoje em relação a isso, a abertura à vida. Né? Seja ela para ser uma família numerosa ou não, porque tem muita gente que é aberta à vida, mas não consegue gerar, né? Gerar fisicamente falando. Depois de Gabriele veio quem? Aí, depois do Gabriele, veio o Bento. Bento. O Benjamin E aí, e o Bernardo. aí os gêmeos. Gente, olha que história estamos vendo aqui, com essa festa de hoje aqui. O Sim à Vida, né? É Dia das Mães. Dia das Mães, dia de festa. Isso mesmo. Voltamos já com esse testemunho lindo desse casal, gente, sobre a família. Acho que o exemplo fala mais do que as palavras, né? Voltamos já. Estamos de volta, minha gente. O tema de hoje são os momentos em que as portas se abrem, que as histórias acontecem. Feliz Dia das Mães. Mãe é tão bom que até Jesus quis ter uma, né? Isso é muito bom mesmo. Um abraço para todas as mães. Sabe o que eu mais escuto na Canção Nova? Chega lá, a moça e fala assim, olha, Diácono, minha mãe é sua fã. Chega ali, rapaz, olha, minha mãe é apaixonada por você. Então, geralmente os filhos e as filhas não gostam de mim, mas as mães... As mães gostam, Eu sou bem. o terror das mães, gente. Eu queria mandar um beijo para todas as mamães que me amam. Mamães, ó, um beijo. Os filhos não gostam, mas vocês gostam de mim, né? Isso que importa. Beijinho, dá um beijinho. Frase do Padre Jonas. Se não tomarmos uma atitude, viveremos aflitos, cairemos facilmente nas armadilhas do príncipe deste mundo. Né? Você deixou, em vez de ser pai de pet, se fosse ser pai de criança de verdade. Hoje tem negócio de pai de pet, mãe de pet, que eu acho que é meu Deus do céu. E como é que vocês sobrevivem
Como é que se manifesta? Porque um pacote de arroz dá para quanto tempo na casa de vocês? É. Olha, conta verdadeiramente a gente nunca fez, não, mas acaba rápido. Acaba Rapidinho, né? Acaba rápido. Eles comem bem, O apesar pessoal acha que o que dá despesa é fralda e Come bem. lencinho, até Tem chegar na saúde, né? cidade, graças a Deus. eles comem bem. E você cozinha também ou só você que cozinha? Ele que cozinha. Ah, você é cozinheiro? É ele que cozinha. O que o papai, você é o Bento, né? Tomás. O que o papai faz, né, que você mais gosta dele cozinha? Que você mais gosta? Fala aí. Eu gosto mais de espaguete, Ó. de sopa, de... Sopa. E o Tomás? E yakisoba. Ai, yakisoba, Oh, que e você? delícia. O papai faz. Macarrão com molho de tomate, salsicha e queijo ralado. Ai, que delícia. isso E aí. você, o que você gosta de comer? E o Tudo. Bento? Você gosta de tudo? É. O que você gosta, Bento? O papai faz, Eu papai? gosto de comer lasanha. Lasanha? Olha. E você, mãe? Estrogonofe. Meu Deus, o cardápio lá é bom, hein? E como é que Cozinha a bem. Missão Belém Ajudou vocês nessa conversão, ajudou vocês, né, que você estava contando para nós que você se sentiu assim um pouco mentirosa, né, que você falou de ser aberta à vida e naquela situação toda. O que a Missão Belém fez por vocês? Foi justamente na missão que a gente entendeu, né? Primeiramente através do retiro, né? Que a gente faz, né? Que é o retiro para casais. E nas formações que a gente, né, normalmente tem lá. Hoje, a gente não consegue estar ativamente como membro de aliança como éramos antes, né? Até pela demanda. O Edson... Eles tocaram a missão Belém para a missão Neném. Exato. Neném, é. Isso aí. Mas sempre que a gente pode, a gente tá lá, né? O Padre Paulinho, que era o responsável, né, por nós na evangelização, sempre que ele precisa, ele chama a gente tá lá, né? Nos retiros também, quando a gente pode, nós iremos lá auxiliá-los, né? Mas é uma comunidade que mora no nosso coração, né? Então, sempre que a gente pode estar lá, a gente está, né? Só não na mesma intensidade que era antes, né? Por que será? Não, por que será? Por que será? Mas que legal, gente. A importância de a gente estar participando de uma comunidade, ter os laços da comunidade, né? E ser grato àquilo que eles ajudaram, né? Que formaram vocês. Hoje, infelizmente, o Brasil hoje não tem nenhuma ofensa aqui. Não fica ofendido você, que se você ficar ofendido, não precisa ficar, não. O Brasil hoje tem mais cachorro que criança, né? É um dado hoje, o Brasil tem mais cachorro que criança. O Brasil também está envelhecendo. Tem um país como o Japão, como a Alemanha, então daqui a um pouco não tem mais gente lá, porque... né? Qual é a sua palavra para os jovens começando agora? Porque quando a gente casa, tem uma oração lá que fala assim que vai receber com amor os filhos que Deus dá, Obrigada. que Deus lhes der, né? E a gente promete isso. E muitos falam também, os antigos falam que o filho nasce com um pão debaixo do braço. Né? Vocês experimentam isso na vida de vocês, na providência, no dia a dia? Com certeza. Embora ele trabalhe, né? Também eu também trabalhe, mas assim a gente Continua trabalhando no Uber? Não, eu estou numa empresa. Peraí, sai. Agora eu saí do Uber, já vai fazer 4 anos, né? E estou numa empresa que um amigo meu montou, né? E me chamou para trabalhar com ele. Ah, né? que bom. O horário é bem mais flexível, né? Então, deu para... É possível organizar todas as coisas. até nisso Deus providencia, né? Então, mas a gente percebe que nada é nosso mesmo, tudo é providência, né? O emprego, as bonificações que às vezes vêm, principalmente no do Bento, que foi depois, né, da perda que nós tivemos, a gente experimentou uma gestação de uma outra forma, né? Realmente Deus providenciou tudo, né? Pouquíssimas coisas até hoje a gente precisou comprar, tanto para eles, tanto para o Bento quanto para os gêmeos, assim. Né? Então, Deus ele tem um carinho enorme, né? Quando a gente se abre à vontade dele, né? Com medo ou não,
né? Mas assim, Senhor, eu tô com medo, mas segura na minha mão. Quando vocês fazem uma visita, quanto tempo assim, vocês fazem? Conseguem ficar numa casa? Assim, quanto tempo dá para... Depende da casa. Ultimamente a gente está esperando as pessoas convidarem a gente para ir agora. Festa de buffet infantil até 5 anos só, né? Depois não mais. E o que você poderia dizer, Edson, para quem está começando agora, para quem está casando agora, que às vezes fica preso nessa parte material e tem medo, né, de se abrir a vida, porque acha que um filho vai, né, e às vezes o casal não se abre a vida. O que você poderia dizer? Eu poderia dizer que confiar em Deus, né? Confiança é tudo. Né? Não tenha medo, que Deus proverá, né? Não se limite ao que o mundo quer impor para vocês. Um monte de filho hoje não dá certo, né? O mundo está perdido. E, pelo contrário, a gente tem que fazer filho e educá-los para, né, na verdade, combater esse mundo de hoje. Né? Então, não tenha medo. Isso que eu falo. E também pensar, né, que é o que eu costumo falar para meus colegas de trabalho, né, que eles falam que eu sou louca. Ou louca não, corajosa, né? É uma boa maneira de dizer. O que a gente precisa pensar é que Deus conta com a gente, né? Nós somos co-colaboradores da graça, né? Então, para que a graça aconteça, é preciso que nós, né, nos abramos à vida. E são vocações, né? Não é a alma, é uma alma que é gerada. É uma alma que Deus escolheu com uma missão, né? E às vezes a gente quer tanto a cura de alguma coisa, de alguma doença. Quem me garante que não é através dos meus filhos ou dos filhos que às vezes a pessoa está sendo impedida ali por medo, por, né, não confiar em Deus? Às vezes é essa alma que vai, né, salvar a humanidade de alguma coisa. Não salvar a humanidade, né, que salvou foi Jesus já, mas de trazer, né, benefícios para a humanidade. Né? Então, que a gente não possa realmente se fechar a vida e deixar que Deus faça a obra dele. Nós falamos que muitos casais não entendem que... Como é que você pode rezar? Pois dá uma filmada. A nossa pauta... Nossa pauta, estamos sem pauta aqui, porque o problema maior aqui, pela água. Como é que... A gente já falou rapidinho sobre isso, queria voltar nesse ponto. Como é que vocês conseguem rezar assim, em casa? Como é que... É desse jeito aqui, nessa festa sempre? É fundamental, né? A oração em casa a gente nunca deixa mesmo, né? A gente procura reunir, mesmo com um corre para lá, a gente pega ali, mas a oração que nos sustenta, né? Não pode faltar na família. Mas é isso aqui que vocês estão vendo mesmo. É o dia a dia, isso aí. É o dia a dia. Assim, é o dia a dia. Como que é a rotina de vocês em casa? Vai ir para missa, que hora que vocês começam a arrumar as crianças, por exemplo? 1h30 antes. Sério? E às vezes não dá tempo, né? Às vezes Às vezes chega atrasado. chega atrasado. Ainda bem que o padre já sabe. Hoje as crianças, como a gente estava falando da providência, né? Até nisso Deus nos agraciou, né? Porque uma das preocupações que nós tínhamos era o colégio. E a gente meio perdido, né? Na questão da educação. E Deus nos providenciou um colégio católico confessional, pertíssimo da nossa casa, e com um valor irrisório, assim, de verdade. Né? Que é das irmãs servidoras, né? Elas são do Instituto do Verbo Encarnado. Né? Então, nós temos a graça de conviver com elas também, né? Além da missão também que nos ajuda, temos as irmãs perto da gente. Onde é que é o colégio? Fica na Vila Missionária, na Zona Sul de São Paulo. Zona Sul de São Paulo? Isso. O bairro chama Vila Missionária? Vila Missionária. Como é que chama o colégio? É Maria Mãe do Verbo Encarnado. Maria Mãe do Verbo Encarnado, é uma escola de referência, ajude essa escola. Por favor. Porque, olha, não é? Que Deus abençoe minhas irmãs aí. Como é que chama a irmã diretora lá? É a Madre Por Amor. Madre por amor, tem que ser por amor, né, Madre? Tem que ser, E né? todos estudam lá? Os 3 mais velhos, por enquanto. O Bento, ano que vem, vai entrar lá também. Que é a partir Bento, cadê o da Bento? segunda Já fase perdi do o Bento. Frezinho lá. Tá pra lá. Que E coisa boa. até nisso Deus providenciou. Olha como é bonito os carismas, né? Que vão, como a igreja é tão bonita que os carismas vão se ajudando, né? Vocês são da Missão Belém, tem as irmãzinhas do colégio, tem, né? E um carisma vai ajudando o outro, né? Como Deus é bom, né? Sempre. Isso Sempre providencia tudo no tempo certo. E louvar a Deus, porque, gente, as obras... onde começaram as faculdades, né, as santas casas, tudo é igreja, minha gente. Tudo é igreja. O lanche está sendo servido já. Antes do Dá final. um pedacinho pro seu irmão ali, ó. É o irmãozinho Esse aqui. que é Dá um pedacinho para ele. Esse o aqui. Benjamin. Benjamin?
Ai, Bernardo, Benjamin é aquele. Bernardo Pernilongo. É assim na hora da oração, quer comer, É, agradece É o assim alimento. mesmo. Muito obrigado, Jesus, por esse Tá papá. certo, vamos lá então. Amém. Como é que é? Menino Jesus que nasceu em Ah, fala no microfone pra gente. Ó, olha para aquela câmera Menino ali. Jesus que nasceu em Belém, abençoe este alimento e a nós também. Amém. Inclusive que estão de fora da tela também. Ah, Muito bem, minha gente. que coisa boa. Gente, estamos aqui com essa família, né? Com esses menininhos aqui. Comemorando o Dia das Mães. Dia das Mães, não tem programa melhor. E quem é mãe em casa deve estar dando muita risada e falando assim, é a minha vida. É assim mesmo. Não é? Então, louvar a Deus, porque é nesse dia a dia que acontece a vida do casal. A vida de espiritualidade, rezar, tudo que eles fazem é nesse clima. Quando dormem, é aquela paz, né? É. Quando eles dormem, eles estão dormindo, eles estão mortos, cansados também. queria Né? pedir para o Tomás falar o que é a mamãe, o que você gostaria de falar para a mamãe, o que é a mamãe para você na sua vida, o que ela te ajuda, fala da sua mãe para mim. Ela ajuda nos meus trabalhos na escola, da escola também. E também sempre quando eu estou na dificuldade, ela me ajuda. E a minha mãe é como uma protetora para mim. Protetora, muito bem. É isso mesmo, Bento? O que é a mamãe para você, Bento? Fala ali. Com a boca cheia. Você gosta da mamãe? Aham, muito? Então tá bom. É oração, meu bem. Vamos rezar. Vamos rezar agora para a Mamãe do Céu. Quem vai segurar a Mamãe do Céu aqui? Ah, boa. Você? Então vai. Presta aqui o microfone. Quem que vai rezar aqui? Ó, De tem que frente pegar a aqui, oração isso. ali, ó. Dá pra Vem mamãe. cá. Tem a oração aí, não? Obrigado pra gente rezar. Ó, tem uma oração aqui. Vamos ver aqui. Tem mais oração. Você Tá, consegue? passa. Esse aí. Ó, Vamos tem lá. mais uma aqui. Oração Você a quer Nossa rezar? Senhora, Auxiliadora, Protetora do Lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso, preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Muito obrigado a vocês pela presença. Deus abençoe. Gente, a gente deixa as crianças à vontade. Opa! Nossa! Olha aí! Olha a surpresa! Nossa, muito obrigada. Esse aqui é meu filho. O Gabriel, meu amor. Olha isso. E esse é o Miguel, meu netinho. Olha Solta ele, Gabriel, só, vem balançar a boca obrigada. aí. Aqui, Miguel. Dá um beijo na vovó, Miguel. Dá um beijinho. Ai, que delícia de... Oh, meu amor, que flor linda que você trouxe para a vovó. Ai, que coisa Aí. boa, né? A bênção final e a Ó, jaca. Nossa, Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Vos abençoe. Perder essa nossa auxiliadora, todas as famílias. A beleza dessa família, hein? Que bagunça mais boa. Abençoada. Isto é família, gente. Nenhuma mãe está escandalizada. Nenhuma mãe, meu Deus, estou todo tranquilo. Eu estou de boa. Quando vem as crianças aqui, é isso mesmo. Que Deus abençoe. É Em nome isso do mesmo. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Ah, que coisa boa. Fala obrigada. Você não quer um pedaço? Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.